Durante o ano de 2011, nós aprendemos, conferimos muitos momentos especiais e também de importância com Iessa Comério no quadro Saber, Sabor e Saúde. Por isso, no mês de janeiro, a gente vai poder rever alguns desses momentos. Então, é com você, Iessa, quadro Saber, Sabor e Saúde, pintando na telinha. Olá, Elisângela, tudo bom? Saber, Sabor e Saúde de volta com mais dicas de alimentação, nutrição para vocês, é claro. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente, eu confesso. Dia 21 de setembro é considerado dia de conscientização em relação à doença chamada mal de Alzheimer. Você já ouviu falar sobre isso? Tem casos na família? Já ouviu história de alguém? Se ainda não, deve ser uma raridade, pois essa é uma doença mental que tem aumentado muito a incidência, principalmente em países desenvolvidos e aqui no Brasil também. Hoje nós vamos falar sobre o que causa, o que provoca, como a alimentação pode prevenir e remediar nesses casos. Então, preste muita atenção e informe-se sobre essa doença. A doença de Alzheimer é uma doença do cérebro degenerativa, isto é, produz atrofia progressiva, com o início mais frequente após os 65 anos, que produz a perda nas habilidades de pensar, raciocinar, memorizar, que afeta áreas da linguagem e produz alterações no comportamento. As causas da doença de Alzheimer não são conhecidas e também não são tão claramente estabelecidas, mas percebe-se que tem determinadas áreas do cérebro que elas são afetadas mais comumente nessas doenças e que têm aspectos que acabam influenciando na incidência dessa doença na família. Por exemplo, aspectos neuroquímicos, ambientais, infecciosos, predisposição genética em algumas famílias. Sobre esses aspectos que eu citei agora, essa condição familiar, ela não é hereditária, tá? Isso pode ser uma condição familiar, mas não é muito explicado como isso acontece. Por intoxicação, pode ser intoxicação de alumínio e manganês. Algumas pessoas passaram por isso numa determinada fase da vida e acabam aflorando dessa forma mais na cidade. E processos infecciosos, infecção de alguma doença, até mesmo hospitalar, que acabou acontecendo dessa forma a preeminência da doença. E quais são os sintomas para identificar essa doença na família? Geralmente, os sintomas são pouco perceptíveis, nós vamos percebendo como eles aumentam a frequência. Por exemplo, frases do tipo: esqueci onde eu guardei alguma coisa. Nossa, esqueci do meu próprio aniversário, do aniversário de uma outra pessoa. Não lembro nem aonde eu moro. Essas frases, às vezes na correria mesmo, na pressa, às vezes até nós falamos, esqueci onde eu guardei aquilo. Só que o que marca é que isso acontece após os 60 anos de idade, 65 anos, com uma certa frequência maior e a pessoa começa a ficar confusa com coisas rotineiras, coisas que sempre estão no mesmo lugar e acaba esquecendo. Por esse motivo, é muito difícil de diagnosticar mesmo essa doença. Os sintomas são muito parecidos com algum contexto da nossa realidade. Então, o diagnóstico ele deve ser feito por um médico, sim, que trabalhe diretamente com isso, e geralmente ele é feito baseado na exclusão de outras doenças. Por exemplo, traumatismos cranianos, tumores cerebrais, AVC, arteriosclerose, intoxicação, depressão, hipovitaminoses. Ou seja, até que a família consegue diagnosticar e começar um tratamento, muitas vezes demora muito, pois muitas vezes a própria pessoa não quer aceitar que ela está tendo um processo que leva a essa doença, a própria família reluta muito, só que quanto antes o diagnóstico feito, mais fácil fica para tratar essa doença, que ela medicamentosamente não tem tratamento. Os medicamentos que são utilizados são mais no sentido de, às vezes, diminuir uma certa ansiedade, diminuir a agressividade para proteger mesmo a família. Só que o tratamento em si, ele baseia-se em lentificar, retardar todos esses sintomas e fazer com que essa doença ela seja o máximo minimizada em sintomas para conforto maior do paciente e da família. E de que forma a nutrição pode agir positivamente no tratamento, na prevenção dessa doença? Primeira forma, quando a pessoa já é diagnosticada, a nutrição ela faz mais presente na rotina da pessoa, ter horários para se alimentar. Quanto mais rotina esse paciente tiver, melhor, pois ele esquece, lembram-se, por exemplo,
A minha avó, ela já teve mal de Alzheimer. Muitas vezes ela terminava de almoçar e esquecia que ela tinha almoçado. Queria muitas vezes almoçar de novo. E olha que ela nunca teve hábito de comer muito. É porque são lapsos mesmo em que a pessoa esquece o que ela acabou de fazer. Então, para o paciente com mal de Alzheimer, é super importante ter rotina. Mostrar que horas são, o que ele já fez. Às vezes, se ele puder, anotar e escrever o que ele fez. Quanto mais rotina, melhor, pois muitas vezes o paciente acaba até mesmo querendo trocar o dia pela noite, esqueceu que não dormiu e quer dormir de novo. Isso é muito frequente. Isso é durante o tratamento. Por exemplo, a própria questão da mastigação, favorecer alimentos de acordo com a capacidade motora daquele paciente. Agora, antes, e para prevenir essa doença? Para a prevenção, uma dieta rica em alimentos considerados antioxidantes mostra que retarda esse efeito e até previne esse tipo de doença. No site Soluções em Nutrição, eu coloquei 2 artigos científicos em que eles demonstram que uma alta ingestão de vitamina C e vitamina E por via de alimentos e não de pílulas de suplementos e sim alimentos, eles previnem esse tipo de doença. Por exemplo, vitamina C nós já falamos aqui e vitamina E são antioxidantes. Eles retardam o envelhecimento. Se eu como alimentos que retardam o envelhecimento e a doença de Alzheimer é uma doença típica da terceira idade mesmo, quanto mais alimentos que previnem, melhor, me afastam desse tipo de sintomas. Então parece que não ajuda, parece que é bobeira, mas sim, se você tiver a dosagem de vitamina C, 3 frutas ou 3 vegetais por dia, você está tendo sim uma carga de prevenção muito boa para doenças que são provocadas pelo envelhecimento. E hoje nós sabemos que para ter saúde é importante ter também informação. Então é esse o objetivo nesse dia de conscientização em relação à doença de mal de Alzheimer. Para mais informações, tirar dúvidas, essas coisinhas mesmo e esses 2 artigos científicos que eu falei, acesse o site, mande a sua dúvida que semana que vem Saber, Sabor e Saúde estará de volta, combinado? Até lá! Obrigada, Iessa, por mais uma participação e até a próxima semana. Agora eu gostaria de mandar um beijo especial para a Leia do Stop Beer, também para o Wilson, que também trabalha lá e sempre está ligadinha no programa Evidência. E um beijo também especial para a Sara Alves, que está deixando Colatina, indo estudar, realmente se aperfeiçoar. Mas eu tenho certeza que ela continuará ligadinha no programa Evidência. Um beijo especial e sucesso para você, viu, Sara? Você sabe que toda a nossa equipe te gosta de montão. A todos vocês que nos acompanharam, um beijo também muito especial. Fiquem todos com Deus. Sexta-feira eu volto para mostrar mais coisas interessantes e coisas bacanas que acontecem, aqui em nossa cidade e em toda a região. Eu sou Elisângela Ramos, ter a sua companhia sempre é muito bom e muito agradável. E eu te espero na sexta-feira, às 12h30 e às 19h30, aqui na TV Sim. Até lá! Programa Evidência. Oferecimento é dessa, a escola da vida da gente. Bose Embalagens, agora com nova loja em São Silvano.